tema dessa mensagem hoje é como enxergar longe. Como enxergar longe. Muitas vezes nós temos o hábito de ficar olhando muito perto, né? Até porque é onde a gente põe o pé, quando nós estamos andando, é natural isso. Mas é importante enxergar longe, é importante enxergar distante. Toda vez que você tira os olhos da circunstância, toda vez que você tira os olhos do momento imediato, você começa a olhar longe. Nós temos 3 movimentos dos olhos: olhar perto, olhar longe e olhar para o alto. Quantos podem dizer amém? Então eu quero falar sobre olhar longe. Não vou falar sobre olhar para o alto nessa palavra. E eu quero ler com você o texto de Apocalipse 4, versículo 1 e 2. Apocalipse 4, versículo 1 e 2. Veja lá, veja o que está aqui. Que diz: depois dessas coisas, é importante você saber que coisas é essas. No capítulo 1, 2 e 3, pedacinho do 1, depois 2 e 3 de Apocalipse, Deus começa a falar com as 7 igrejas, chamadas 7 igrejas de Apocalipse. São 7 igrejas em cada uma das regiões, que tinham 7 bispos, que são chamados 7 anjos. Então Deus entrega por meio do apóstolo João. Ele tem uma visão. Ele está na ilha de Patmos. Ele está com mais ou menos 94 anos quando ele escreveu esse livro. E ele, depois que ele fala uma palavra para cada uma das igrejas, fazendo mais ou menos como um termômetro para aquelas igrejas. Tem muita riqueza no ensino das 7 igrejas de Apocalipse, que não é o que eu vou tocar hoje. Depois, quando termina no capítulo 3, o último versículo 4, capítulo 4, primeiro versículo é o que está escrito aqui: depois destas coisas. Fala comigo: depois destas coisas. Depois de quê? Depois de ouvir uma palavra de Deus, depois de ouvir o que Deus tem, que Deus pensa sobre você, sobre mim, depois de entender a leitura de Deus para nós, para a minha vida, para a tua vida, porque quando Deus fala no capítulo 1, 2 e 3, Ele está falando para ajustar as igrejas. Ele está falando para tirar os excessos, tirar o mundanismo, trazer a santidade, trazer a consagração. Então, tem ali uma série de mensagens. Mas o que eu fiquei maravilhado é que ele diz assim: depois da palavra, depois que eles foram lavados. Lembra que Jesus disse assim: vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse? Quantos lembram? Amém? Jesus falou isso para os discípulos. Jesus disse, ele lava os pés dos discípulos, naquela passagem de João, ali capítulo 11, 12, né? Lava os pés dos discípulos. E aí Pedro fala: tu nunca lavarás meus pés. Jesus diz: Pedro, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala: opa, então me lava pé, mão, cabeça, lava tudo. Se é assim. Aí Jesus fala: não precisa. Vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Cada vez que você ouve uma palavra de Deus, Deus está limpando a tua vida, Deus está fazendo você mais puro, Deus está fazendo você uma pessoa mais santa. Olha que coisa. Fala amém, eu recebo. Não feche os seus ouvidos para a palavra de Deus. Bem, uma das coisas que tem me impressionado nessa carreira de 55 anos de fé, mais, né? Não, mais ou menos isso, 53 anos de fé, é que as pessoas cansam de orar, cansa de estar na igreja, cansa de ir para a célula, cansa de ir para revisão de vida, cansa de ir para o discipulado. Sabe que tem hora que a pessoa fala: vou dar um tempo, vou para o Netflix. Bom, já que você vai para o Netflix, então pelo menos pega algumas coisas boas, não é para Netflix? Tem algumas coisas boas lá. Eu vou ficar mergulhado aqui.
Estou falando negativamente, né, gente? Tem outros que dizem: eu não quero saber de nada, eu vou para o cinema, eu vou para os restaurantes. Deixa eu te dar uma palavra: não se canse de estar na presença de Deus. Não se canse. A presença de Deus é o lugar que refrigera você. Não tem nada nesse mundo tão estressante como está vivendo hoje. Cada vez que você olha a rede social, o mundo está acabando. Parece que já acabou ontem, por um descuido você ficou. Não é assim? Rede social é um negócio de louco. Aquilo dá um estresse na pessoa. Más notícias, né? Só notícias ruins. Você sabe o que fala um pouquinho de ciência aqui, bem pouquinho. Você sabia que, todos nós já sabemos, nosso DNA humano, eu falei isso no meu livro, Ciência, Fé, o Reencontro pela Quântica. Pega aquele livro e leia, é um livro muito denso, mas muito rico. E eu cito algumas experiências naquele livro. Eu cito. E uma das experiências que eu cito é chamada a experiência da câmara do DNA. Puseram os DNAs em uma câmara. Câmara seria um aquário de vidro com vácuo. Tira todo ar e coloca ali tipo um ambiente de vácuo. E ponha DNAs. Puseram os DNAs. Pedaços de cabelo, pele. Puseram os DNAs. E colocaram uma fotografia, uma câmera fotográfica de mais ou menos 3 milhões de pixels e de ampliação. Então puseram assim e projetaram. E começaram a sujeitar aquele ambiente sob sons. Então começaram a gritar, xingar. O DNA fez assim, curtinho. Ele foi encolhendo. E ele se reduziu a 1/3. Os telômeros do DNA. O que é o telômero? É a cauda do DNA. O DNA tem um telômero. E esse telômero é onde está, é quem mais ou menos gerencia o sistema de defesa. Certo, doutor Juliano? Certo? Telômeros aqui, ó. E eles, quando você está com defesas altas, relaxado, eles dilatam. Quando você está tenso, quando você está cheio de conflitos, com problemas, imunidade baixa, gripado, com inflamação, com infecção, seus telômetros ficam curtinhos. O que acontecia? Quando vinha gritaria, quando vinha má notícias, quando vinha violência, os DNA encolhiam, o telômetro quase sumia. Aí tiraram, mudaram e puseram ambientes de músicas. Por exemplo, um violino, uma música clássica, né? uma coisa, palavras gostosas, elogios, só coisa de amor. Os telômetros se abriam, cresciam. Sabe o que quer dizer isso? Quando você se submete a ambientes onde tem paz, amor, fé, palavras positivas, onde você tem louvor, adoração, por isso que você sai daqui voando. Sabe por quê? Seus telômeros abriram, sua imunidade vai lá para cima. Não estou falando de Bíblia não, isto é ciência. Não se canse da presença de Deus. Não se canse do altar. Não se canse da cela. Porque 2 horas submetidos àquele ambiente relaxa você, renova você. Você tem uma descarga de bons hormônios. Seu sistema de defesa todo se reorganiza. Diga: eu recebo essa palavra. Dá uma olhadinha, pesquisa isso. Isso tem na internet, tá? Além do meu livro, mas só que nessa conotação de fé, né? Ele diz assim: depois destas coisas, depois de Deus falar com as igrejas, depois de Deus limpar as igrejas, lavar pela palavra, ele diz assim: eu olhei e eis não somente uma porta no céu, aberta no céu, como também uma voz. Olha para teu irmão e diga: toda vez que você é lavado pela palavra, uma porta se abre no céu para você. Não é fantástico? Fantástico.
eles lá foram lavados pela palavra. Deus falou com eles, Deus limpou a igreja. E aí ele olhou e viu uma porta aberta no céu. Então, depois que a palavra lavou, depois que eles ouviram a voz de Deus, ele olhou e viu uma porta aberta. E viu uma porta aberta. Portas se abrem quando nós estamos mergulhados no Senhor. Portas não se abrem, dificilmente, né, se abrem, né? Quando nós estamos festas, bailes, sei lá, situações naturais, né? Por quê? Não tem conexão celestial. Mas quando você mergulha em Deus, suas portas se abrem. Espera milagres, porque terá portas abertas na sua vida. Neste ano, Deus vai te dar portas abertas. Ele disse: depois dessas coisas eu olhei e vi, né? Está implícito ali, não somente uma porta aberta no céu. A porta estava aberta no céu, mas ele não falou, ele não viu só a porta, mas a coisa mais importante foi a porta. Sem a porta ele não teria nada. Fala comigo, todo novo ciclo começa com uma nova porta. E aí ele diz assim: depois dessas coisas, depois que Deus falou comigo, depois que Deus me lavou, depois que Deus me limpou, depois que eu ouvi uma palavra, depois que o Senhor ministrou ao meu coração, eu olhei e eu vi uma porta aberta. Deus vai te mostrar muitas portas abertas para nós todos aqui, sempre. E aí ele diz: uma porta aberta, como também uma voz, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para cá e eu te mostrarei o que vai acontecer. Então fala comigo: palavra que lava a minha vida. Diga depois: uma porta aberta, ou portas abertas. Depois Deus falou: sobe. Toda vez que você sobe, o que é subir? Subir é consagrar, subir é você andar perto de Deus, é você falar: eu quero fazer essa campanha, eu quero estar lá, eu quero ir para celebrações, eu vou viajar depois, mas eu quero estar lá. Subir é você entrar nos lugares celestiais, e subir é quando você olha e vê. Lembra que Jacó sonhou, dormiu, Gênesis 28, patriarca, dormiu, pôs uma pedra de travesseiro, e a Bíblia diz que ele sonhou quando ele estava dormindo, e no sonho ele viu uma escada que ligava os céus na terra, e os anjos subiam e desciam por meio daquela escada. Projeta para mim Gênesis 28, 10. Os anjos subiam e desciam. Os anjos subiam e desciam naquela escada. A escada foi o sonho de Jacó. Partiu Jacó. Deixa eu ver. Volta o 9. Pronto, 11. Pode ir para o 11. Isso. Chegou a um lugar, passou a noite. Já era sol ao posto, à noitinha. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la como seu travesseiro, deitou para dormir. E sonhou uma escada cujo topo atingia o céu. Anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto estava o Senhor, e o Senhor Deus de Abraão teu pai, ele falou, né? O Senhor Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaac, a terra em que tu estás deitada, Deus falando com ele: eu te darei a ti a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a esta terra, não te desampararei até cumprir tudo o que eu te falei. Diga: eu recebo essa palavra.
olha o que Deus está dizendo: eu não vou te deixar enquanto eu não cumprir minha promessa. Quem tem promessa? Quem tem? Diga comigo: se eu tenho promessa, eu tenho a presença de Deus, porque Ele disse que estaria comigo até cumprir aquela promessa. Próximo, mais um. Despertou Jacó e disse: na verdade o Senhor está neste lugar. Eu não sabia. Mais um. E disse: quão temível este lugar. O que ele chamou aquele lugar, gente? Casa de Deus. Aqui é a porta do céu. Fala comigo: aleluia. Fala comigo, fala para teu irmão, diga: aqui é a porta do céu. Diga: aqui é a escada que sobe os céus. Quantos querem anjos subindo e descendo na sua vida? Quantos querem anjos trazendo respostas, levando intercessão, trazendo milagres? Quantos querem? Fala comigo: é na igreja. Diga: é na casa de Deus. Ela é a porta do céu. Ela é o lugar da escada que liga o céu e a terra. Hoje tem um tanto de gente crente desigrejado. Fala: está amarrado. Que triste, que triste. Eles estão perdendo tanta coisa. Ah não, mas o Espírito Santo está no nosso espírito. Então por que Jesus diz que a porta dos céus, o inferno não prevalece contra a porta do céu? Por que Paulo diz: não deixeis de congregar? Tem tantos versículos. A igreja tem problema, a igreja é gente linguaruda. A igreja tem muito mais problema que você imagina. Você não sabe 10% dos problemas da igreja. Só que Deus não olha a igreja por sobre seus problemas. Deus olha a igreja pelo sangue de Jesus. Ele vê o sangue de Jesus sobre nós. E aí Satanás, shalom, cala a boca, Satanás. Você não tem que acusar a igreja. Amém? Não adianta Satanás querer acusar. Para isso Jesus morreu, para perdoar seu pecado, o meu, para nos cobrir. A igreja é a porta dos céus. A igreja é a escada. Olha isso, Jacó quem disse isso. E aí, esse lugar é a casa de Deus, é a porta do céu. Mais um versículo, mais um. Levantou-se Jacó de madrugada, tomou a pedra que colocou como travesseiro, erigeu uma coluna, ungiu, derramou azeite. Mais um. E ao lugar outrora se chamava Luz, pôs o nome de, mais forte. E o que quer dizer a palavra Betel? Casa de Deus. Casa de Deus. Então, é a casa de Deus. Quando Jacó teve problema com os filhos mataram Simeão e Levi, mataram a cidade de Siquém toda, por causa que o príncipe namorou a irmã deles, Diná, e tiveram um namoro e comeram o bolo fora de hora, deitaram, tiveram um relacionamento. Bom, casasse, não é? Resolveu. A Jacó até tinha consentido esse casar. Os moleques foram lá e mataram todo mundo. Pensa que juízo. E as nações viriam contra Jacó. Jacó naquela época eles tinham umas 600 pessoas, mais ou menos. Era uma tribo relativamente grande. Alguns falam que tinha até 1000, outros falavam 600. Bom, Jacó ficou desesperado e começou a orar, clamar. Na hora do desespero, do clamor, né? Ele ajoelhou, ele buscou a Deus. Sabe o que Deus falou para ele? Aonde estava a solução dele? Você já leu? Deus falou para ele: volta lá para Betel. Lembra onde eu te apareci? Lembra onde você levantou uma coluna? Lembra onde eu te mostrei a escada? Sim. Lembra em Betel? Sim, vai para lá. Mas Senhor, são 400 quilômetros, quase 400 quilômetros, de onde eu estou até aquele lugar. Vai ser, olha essas crianças, vai ser difícil chegar lá. Deus falou: vai para lá. Lá, se você clamar, lá eu vou te dar a sua solução. Seu milagre está te esperando lá. Sabe o que significa isso? Seu milagre, as respostas de Deus para você, os escapes, as providências, as provisões estão aqui neste altar. Que incrível, né?
Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Diga: eu tenho um encontro marcado com Deus, na casa de Deus. Então, volta para Apocalipse. Então, João recebeu uma palavra dizendo: depois destas coisas, depois de ele ouvir a palavra, depois de ser lavado, né, eu olhei e uma porta estava aberta. Claro, estava pronto. Deus vai começar a abrir as portas. E quando eu subi, e ele diz: suba. Fala comigo: suba. Olha para teu irmão e diga: neste final de ano, diga: não desça para a terra dos filisteus. Diga: suba aonde o Espírito Santo com os anjos, a igreja vencedora, adoradora, está esperando por você. Suba. Suba. E aí ele disse: suba. E ele subiu. Ele disse: eu subi e ouvi uma voz dizendo: mostrarei aquilo que há de acontecer. Como Deus fala às estrelas para Abraão, ordena as estrelas. Aquilo era um comando de governo, né? Onde acabou o horóscopo, as estrelas pararam de fazer destino dos homens. O zodíaco acabou em Abraão, mas o zodíaco existia. Era uma ciência que veio lá desde os tempos da criação. É complexo, muito complexo isso. Mas quando chegou na época de Abraão, pela fé, Deus quebrou aquilo e falou: porque os demônios caídos, os anjos caídos, tornaram demônios, tinham esse domínio, tinha essa ciência do destino dos homens pelas estrelas. Aí Deus bagunçou o negócio, falou: vocês não vão mandar no destino dos homens, eu não vou deixar. Levantou Abraão, e Abraão tornou o pai da fé. E Deus falou: Abraão, agora estende a mão e fala essas estrelas. As estrelas não falarão mais a vocês, vocês falarão às estrelas. Pode dar uma salva de palmas. Que é isso, Deus? Que é isso? Deus inverteu. O destino dos homens vinham das estrelas que originavam os desígnios. Mas os demônios, os anjos que tinham aquele conhecimento caíram. Eram os guardiões, chamados guardiões, eles caíram. E quando eles caíram, eles ainda tinham aquele conhecimento. E aí Deus quebrou aquilo. Gênesis 6, depois veio o dilúvio, apagou tudo, mas os anjos eram seres espirituais. Aí veio Noé, e Deus já levanta Abraão e inverte a ordem. Toda vez que você tem autoridade, Jesus diz: toda autoridade eu te dou. Fala comigo: toda autoridade eu vos dou. Diga: na terra e nos céus. O que é autoridade nos céus? Onde estão as estrelas? Onde estão os potestades, principados, os anjos? Onde estão os comandos espirituais? Meu irmão, a igreja tem autoridade não só na terra, no céu. Suba e eu vou te mostrar o que vai acontecer. E você vai dizer: isso não vai acontecer não. Você vai usar a autoridade do meu nome, quebrar a maldição e liberar a bênção. Diga: eu recebo. Então, meu irmão, uma porta vai se abrir no céu para você. Mas você precisa estar ouvindo a palavra. Escuta a palavra. Deixa Deus lavar você. Mergulha na palavra. Não se canse. Olha para teu irmão e diga: não se canse. Persevere. Porque tem uma porta gigante aberta para você. E mais que uma porta, você vai subir e vai ouvir e vai poder ver o que estará acontecendo. E Deus te dará autoridade e fé, uma chave para quebrar a maldição e para liberar as bênçãos. Diga: eu recebo em nome de Jesus. É ou não é animador o futuro? Muito animador o futuro. Muito animador. Graças a Deus. Feche os olhos. Põe a mão no seu coração, na mente. Põe mão no ombro do seu esposo, da sua esposa, como família, e vamos orar. Diga: Pai, eu recebo essa palavra. Diga: eu quero, Senhor, no fechar deste ano, ter novas portas abertas. Eu quero, Senhor, subir
para os lugares celestiais, onde eu posso ouvir e ver aquilo que virá, e tu me darás autoridade para que eu possa quebrar todas essas maldições, tudo aquilo que o maligno intenta de mal, de ruim para o ano novo. E eu quero liberar a bênção, eu quero liberar meus sonhos, e eu quero liberar meus milagres, em nome de Jesus. Diga: este ano ainda eu recebo todas as minhas promessas, em nome de Jesus.